Primeiro, saudar os trabalhadores, os servidores que estão na Previdência e que estão desenvolvendo um belíssimo movimento que é um movimento que diz respeito aos interesses do país, porque valorizar os servidores da Previdência significa os valores da Previdência, da saúde, enfim, significa valorizar a população brasileira. Então, este é um movimento em defesa do povo brasileiro, quando se sai em marcha para explicitar a dificuldade do exercício do trabalho e, ao mesmo tempo, explicitar a necessidade do trabalho que está posto. Por isso, digo que nós que tivemos ontem 5 parlamentares da Comissão de Trabalho, conversando com o ministro, com o presidente do INSS, com os representantes da categoria, e nós não temos nenhuma dúvida que a carreira típica de Estado, sim. Carreira típica de Estado, sim. E que tem que ser considerado desta forma. E aproveito também para saudar os representantes do movimento Comando Nacional de Greve, dos agentes administrativos do Ministério do Trabalho, que estão em uma greve contra a barbárie. Contra a barbárie. Greve por plano de carreira, greves por valorização, greve contra a barbárie. Ao mesmo tempo, a greve dos trabalhadores da Previdência do INSS também representam isso. Veja, você tem uma renda variável, que é uma renda variável que tem um peso inadmissível sobre os rendimentos e um vencimento básico que chega a ser menor do que o salário mínimo, ou seja, uma renda variável em condições de atingimento de metas, e as metas, quando não são pactuadas, quando não são democratizadas, quando não são discutidas, quando não se escuta quem executa a meta. Quem executa a meta não é o gestor que está lá em cima, é quem está na ponta. E muitas vezes escutamos aqui no dia de ontem, escutamos a fala da Kellen e tantas falas de que estar na ponta sem as condições de internet necessárias, sem o número de profissionais em quantidade necessária, às vezes pagando para ter acesso à água, pagando a caneta, enfim, sem condições objetivas de trabalho. Esta fala é o lugar de expressão de quem está na ponta precisa ser considerado. Por isso, ontem nós falamos tanto do comitê gestor, que paritário tem que ser deliberativo, para discutir em um processo permanente de negociação todas as condições de trabalho. Metas não podem ser impostas, porque ela vai se refletir tanto na saúde, no corpo dos trabalhadores, servidores e servidoras, como vai ser, inclusive, na pressão pelo cumprimento de metas. Tem coisas que eu não esqueço. Eu sou bancária, trabalha muito com metas que estabelecem, inclusive, um assédio moral inominado ou um assédio moral institucional, que independe das relações interpessoais, porque a pessoa tem que atingir a meta, atingir a meta passa a ser a finalidade. E não o meio, um meio para que você preste o serviço como tem que ser efetivado. Então, portanto, eu lembro de um bancário que fizeram um mural em uma agência perguntando qual era o maior sonho da pessoa. Alguns diziam que era casar, outros diziam que era ter filhos, que era formar, ter um curso superior, enfim. E tinha um bancário que escreveu, cumprir as metas do mês. É o meu maior sonho. Você vê como aprisiona o sonho, como aprisiona e o servidor internaliza, ele vai carregar isso para dentro de casa, ele vai carregar isso para quando ele não estiver no local de trabalho, e vai ter um impacto grande sobre a saúde do próprio trabalhador, do servidor, que o trabalho é o local onde a gente se encontra, moço. É onde a gente encontra a nossa humanidade. É a coisa mais permanente que a gente exerce na vida, diz Faulkner. Faulkner diz que nada é tão constante quanto o trabalho. É dia após dia, ano após ano, década após décadas, a gente trabalha. Por isso não pode ser local de sofrimento, não pode ser local de estresse, não pode ser local de pressão, e é inadmissível que haja o assédio. Para os trabalhadores que exercem uma função absolutamente fundamental para a sociedade. Nós temos uma demanda reprimida imensa, nós temos milhões de pessoas que estão esperando para serem atendidas, com um contingente de trabalhadores, uma quantidade insuficiente, com o desrespeito que se estabelece às próprias condições de trabalho e sem os espaços para se pactuar quais são as construções necessárias para o atingimento de todas as metas. Por isso, nós estamos aqui em solidariedade. E solidariedade representa assegurar que o direito de greve ele não pode ser violado.
e cortar os dias onde os trabalhadores e os servidores se manifestam exercendo esse direito constitucional, cortar o ponto significa desrespeitar um direito constitucional. Então, nós estamos aqui também para dizer que é carreira típica de Estado, sim. Nós estamos aqui para dizer que há um processo de discussão que tem que ser permanente para discutir as condições de trabalho e que nós não tenhamos uma realidade que é cruel, que é a realidade que tem que se fazer greve para abrir um processo de negociação. A negociação deveria ser um processo absolutamente natural e permanente. E, ao mesmo tempo, assegurar aqui que nós não tenhamos o desconto dos trabalhadores, o desconto como está sendo proposto, ou seja, a retirada do salário por o exercício de um direito que é constitucional, que há que se negociar quais as condições para que o trabalho que não foi efetivado, ele possa ser desenvolvido, sem desconto. E nós sabemos que nós estamos na véspera do fechamento da folha e não há que se admitir descontos, porque há que se estabelecer um processo onde a negociação e o processo democrático de respeito a quem constrói a política pública, que quem constrói a política pública não está no Palácio Planalto. Não está no Palácio Planalto, está lá na ponta, enfrentando, discutindo, fazendo elevando todas as condições necessárias para o cumprimento da política pública. Por isso, meu respeito imenso. O Brasil precisa de vocês e, por isso, o Brasil bate palmas para todos os movimentos que são também em sua defesa. E assim, passo a palavra para o deputado Rogério Correia, para que ele possa fazer a sua exposição, e devolvo a presidência desta audiência pública para o deputado Jones Moura, que é o autor do requerimento. Deputado Jones Moura, assuma o seu lugar nesta audiência pública, presidindo-a. Deputada